Mineiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, 6h17, confirmando. Cruzeiro que segue nesta preparação para o compromisso diante do Patrocinense. A última rodada, o Fabrício Calazans falou aí, a expectativa, claro, do Cruzeiro de voltar à semifinal do Campeonato Mineiro e para isso vai precisar da vitória diante do Patrocinense. No ano passado, o Cruzeiro enfrentou o Patrocinense 2 vezes. Uma foi em Patrocínio, e aí teve um empate, um gol no finalzinho do Maurício. O Cruzeiro era comandado ainda pelo Adilson Batista, o Patrocinense saiu na frente. Na etapa final, o Cruzeiro buscou o empate. Depois, com o Anderson Moreira, teve a semifinal do Troféu Inconfidência. O Cruzeiro não conseguiu a classificação, veio a semifinal do Troféu Inconfidência, o Cruzeiro venceu. Um gol até do Robertson. Hoje eu vi aí na rede social que o Robertson é o artilheiro do Campeonato Goiano, com 6 gols. Fez um gol, então, contra o Patrocinense, depois Cruzeiro foi aquele momento de pandemia e passou o título do Troféu Inconfidência, não teve a disputa da final. E agora as equipes se encontrando de novo. Em 2019, no Mineirão, foi uma goleada do Cruzeiro. À época, o time estava muito bem com o técnico Mano Menezes, depois começou aquilo tudo que todo mundo já sabe. Então o Cruzeiro joga para buscar essa classificação e, claro, para seguir confiante com o técnico Felipe Conceição. O Felipe, apesar de alguns jogadores estarem pendurados, claro que ele pensa na classificação, então vai deixar essa questão de pendurados em segundo plano. Não dá para tirar o pé neste momento e pensar em semifinal sem estar classificado para a semifinal. Então vai o Cruzeiro com o que tem de melhor e com uma dúvida no ataque, porque o Rafael Sobis, ele recebeu o 3º cartão amarelo contra o Pouso Alegre e aí está aberta ali uma disputa, mas para Moreno e Potker, com o Thiago correndo por fora. O Thiago, que vem treinando, não tem recebido oportunidades com o técnico Felipe Conceição nos últimos jogos, tem ficado fora até do banco de reservas. O Marcelo Moreno tem um gol nesta temporada 2021 de pênalti contra o Atlético, o pênalti que ele sofreu. E o Potker também tem um gol, que ele marcou contra o Coimbra, quando ele atuou justamente nesta função. Ele entrou na vaga do Marcinho, estava um 0-0 ali no Indepa, o Felipe Conceição tirou o Marcinho, deixou o Potker mais centralizado e trouxe o Sobis para a vaga do Marcinho. Deu certo naquele jogo. O Potker recebeu um belo lançamento do Everton, jovem zagueiro, e abriu a contagem na vitória do Cruzeiro diante do Coimbra. E correndo por fora, como eu disse, o Thiago. Eu já te pergunto, Léo Figueiredo, o que faz o Felipe Conceição, o Potker ou o Marcelo Moreno, Thiago por fora, para começar esse duelo contra o Patrocinense. Fala aí, Léo Conceição. Boa noite, Samuel, um abraço a todos. Olha, eu não acho que nenhum dos dois tenha a capacidade de fazer o que o Rafael Sobis faz. O Rafael Sobis é um jogador mais técnico, que busca muito as tabelas, que sai com muita tranquilidade da área para jogar. Não é muito o que faz o Moreno, nem o Potker. Só que o Potker tem mais velocidade, mais mobilidade do que o Marcelo Moreno. E por isso, sendo essa a questão, eu escolheria o Potker. Não dando certo, primeiro tempo, início do segundo tempo, não tá, coloca o Moreno para chuveirar a bola na área do Patrocinense, se esse for o caso, porque acho que o Marcelo Moreno se transforma numa opção para o Cruzeiro para esse tipo de momento. Se não estiver rendendo lá na frente, com muita dificuldade, contra um time retrancado, se só restar uma bola jogada na área, se não tiver outro tipo de jogada, para esta situação o Moreno pode funcionar. Mas para tramar o jogo, como o Rafael Sobis tem feito, repito, o Potker não tem características parecidas com o do Rafael Sobis, mas pela mobilidade que o ataque do Cruzeiro vai criando com o Ayrton, com o José e com o Sobis, eu iria com o Potker, viu, Samuca? Acho que nesse momento eu colocaria o Potker e se não estiver dando certo, coloco o Moreno e os dois jogam. O que você está querendo dizer, Léo Figueiredo, é que sem o Sobis desces a qualidade no ataque. Eu vou me abster dessa. O Emanuel tá ouvindo, tá, Samuel? Eu sei disso. 6h22.
O que o Felipe Conceição tem então para montar esse time do Cruzeiro? Ele tem mais 2 dias ainda de treino na Toca, amanhã e sábado, ambas as atividades pela manhã. Fábio, Cáceres, o Everton. O Everton hoje até não treinou, mas faz parte de um cronograma especial para o garoto. Fez um trabalho físico à parte na academia, mas deve jogar. Então, Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon e Matheus Pereira. Adriano está de volta, Matheus Barbosa. Acho que o Rômulo virou titular pelas palavras do Felipe Conceição na última partida, na última rodada contra o Pouso Alegre. Ayrton também está de volta, Bruno José, e aí a dúvida, Marcelo Moreno ou William Potker. O Léo Figueiredo falou sobre esta questão no ataque, que o Cruzeiro tem aí algumas opções, mas não tem jogador para fazer a qualidade, para ter o aproveitamento, o desempenho que tem o Rafael Sobis. E o Cruzeiro está no mercado monitorando algumas situações. O nosso colega, o Adroaldo Leal, ele até trouxe esses dias que o Cruzeiro tem interesse no Guilherme Bissoli. É um garoto que foi revelado pela base do São Paulo, passou por último, pertence ao Atlético Paranaense, hoje até ficou no banco lá no Campeonato Paranaense, uma equipe alternativa do Atlético Paranaense, e ele ficou no banco. Tem jogado pouco nesta temporada. Eu conversei hoje com colegas da imprensa de Curitiba e, a princípio, tem outros clubes interessados também no Guilherme Bissoli, 23 anos, é um atacante de mais mobilidade. Ele, no ano passado, fez 10 gols na temporada, este ano fez apenas 1. Então, tem o interesse do Cruzeiro, mas tem o Cuiabá também monitorando, tem o Fortaleza. Vamos ver se o Cruzeiro avança nesta negociação. O curioso é que o Guilherme Bissoli, ele tem o mesmo empresário, que é o Edson Codor, do Thiago. O Thiago centroavante é o mesmo empresário. E o Thiago pode até ser emprestado para ganhar rodagem. Vamos acompanhar esta situação. Agora, Emanuel Carneiro, que o torcedor vai acompanhar mesmo, nesta sexta-feira, 14h, é o sorteio da Copa do Brasil. O Cruzeiro, ele terá pela frente aí o adversário da terceira fase. Lembrando que nesta sexta a CBF vai definir os jogos da terceira fase e também vai sortear os mandos de campo. Agora está de volta a partida de ida e a partida de volta. 2.700.000 reais em jogo para quem avançar. E vamos ver o que o Cruzeiro vai ter pela frente neste sorteio da Copa do Brasil, que promete fortes emoções. O torcedor do Cruzeiro sempre brinca que o principal é que sobra para o Cruzeiro. Então, tem 3 times da Série A do outro lado, tem o Atlético Goianiense, tem o Fortaleza, tem o Bragantino também. Então tem muita gente de qualidade. 3 times da Série A: Bragantino, Atlético Goianiense e Fortaleza. Aí tem o Coritiba, que o torcedor já bate na madeira porque o Coxa tem Léo Gamalho no ataque. No ano passado foi o responsável por eliminar o Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. Então vamos acompanhar a Itatiaia também de plantão nesta sexta com o sorteio da Copa do Brasil. E uma outra informação, até para a gente fechar o noticiário aqui na turma do bate-bola: o Najib Simões, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, ele deve enviar nesta sexta para os conselheiros o balanço do Cruzeiro. Ele até informou que houve um atraso, era para enviar o balanço até o dia 20 de abril, só que houve um atraso, segundo o Najib Simões, por parte da auditoria MUR, e foi solicitado então ao Conselho um prazo maior, e o balanço deve ser enviado nesta sexta-feira. Na outra semana tem a votação das contas do ano de 2020 do Cruzeiro. A expectativa é de que, com os acordos que foram firmados, situação de Fred, do Dodô, alguns acordos importantes na Justiça do Trabalho e, claro, o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a expectativa é que a dívida do Cruzeiro ela não chegue a 1 bilhão. Então, talvez esteja abaixo deste valor. Vamos acompanhar todos os detalhes deste balanço, então, que será divulgado aos conselheiros nesta sexta-feira. Carneiro.